Opa, fala pessoal! Muita gente está com essa dúvida aqui. Devo investir em tesouro direto ou nos fundos imobiliários? E é uma excelente pergunta, ainda mais quando a gente olha para o cenário de 2026. Galera, não dá para a gente ignorar o que está acontecendo com a taxa Selic. A gente está iniciando um período de queda na taxa Selic. Veja, isso muda completamente o jogo, até porque a renda fixa vai pagar menos. Veja, eu já compartilho aqui a minha tela com o boletim Focus do Banco Central, que mostra um consenso do mercado, e isso daqui é muito grande, tá? A taxa Selic hoje está em 15%, mas a expectativa para o final de 2026 é que ela esteja em 12%. E 2027 já estão falando em 10,5%. Galera, isso daqui é muita coisa, tá? Sair de 15% para 10% muda completamente o nosso cenário de investimentos. É óbvio que isso aqui não está escrito na pedra, né? Não é uma previsão de futuro, mas obviamente o consenso ele é público, ele está notório e todos nós investidores precisamos trabalhar com essa tendência. Ah, Ricardo, mas agora está tendo essa guerra lá no Irã e vai mudar tudo. Olha, gente, pode até mudar alguma coisa, né? A gente sabe que o mundo ele é muito instável, mas quando a gente olha aqui para o nosso cenário doméstico, a gente vê linhas de tendências muito claras. Inclusive, no vídeo anterior aqui do canal, eu mostrei que 89% de probabilidade da taxa Selic já cair no dia 18 de março. Ou seja, é uma tendência. Não sei quanto vai cair, não sei se vai ser agora, mas é uma tendência clara. Então esse aqui tem que ser o seu gatilho também para você despertar. Ou seja, não ficar investindo só na renda fixa. Você também entender que tem outras classes de investimento muito interessantes. A partir de 2026, a sua renda fixa vai pagar menos. Então se você está apenas na caixinha do Nubank ou apenas no Tesouro Direto, eu convido você a aprender um pouco mais sobre outros investimentos, por exemplo, de renda variável. E eu costumo sempre falar que a porta de entrada são os fundos imobiliários. Então, o que eu te digo é o seguinte, o seu próximo passo nos investimentos são os fundos imobiliários, tá? Inclusive, vou fazer uma live na próxima terça-feira, já vou até compartilhar aqui na tela, porque você pode acessar esse link, clicar em receber a notificação, porque o tema vai ser exatamente esse, para você investir em FIIs sem medo. Te espero ao vivo na terça-feira às 8 horas da noite, beleza? Agora, pessoal, vamos fazer então esse comparativo, né? O que dá para comparar entre o Tesouro Direto e os fundos imobiliários? Bom, primeira coisa, se a gente for olhar para a rentabilidade, mais uma vez eu desperto essa sua atenção, porque é o seguinte, renda fixa tem pagado muito bem. Poxa, receber 15% ao ano no Tesouro Selic, que é o ativo mais seguro da economia, é muito bom. E eu não duvido disso, não estou falando que é errado. Só que o que eu trago nesse vídeo aqui, se você ficou olhando só para esses 15% no Tesouro Selic, sabe o que você perdeu nesse último ano? 23% de alta com os fundos imobiliários. Compartilho aqui a minha tela mais uma vez, veja, 23,86% foi a rentabilidade do IFIX, a média dos fundos imobiliários de um ano para cá. Então veja, o IFIX, aqui a gente já está começando a entender um pouco melhor o mercado de fundos imobiliários. Quando a gente fala no IFIX, tem fundos tanto de papel quanto de tijolos, né? Então, um fundo de tijolo, você compra um fundo, esse fundo imobiliário tem um valor patrimonial grande lá dentro, ele compra vários imóveis e aí ele aluga esses imóveis para inquilinos, que pagam um aluguel e esse aluguel é repassado para o investidor através do dividendo que cai na conta todo mês. Aliás, né, eu vou falar isso na próxima live também, mas só uma curiosidade aqui, você sabia que 88% do retorno médio dos fundos imobiliários vem através dos dividendos? E que os dividendos são isentos de imposto de renda? Cara, simplesmente não dá para ignorar os FIIs. Beleza, metade disso é tijolo. Agora a outra metade é papel. E quando a gente fala de fundo de papel, aí sim a gente está falando em um ativo de renda fixa atrelado no mercado imobiliário. Pô, mas como funciona isso, Ricardo? Porque o fundo imobiliário ele é negociado em bolsa de valores, certo? Então ele, por si só, essa cota,
É uma renda variável, isso é inegável. Só que dentro do fundo de papel, nós temos vários ativos imobiliários lá dentro e grande parte deles, a maior parte, são CRIs, que são certificados de recebíveis imobiliários. Então, aqui é renda fixa, tá? Renda fixa imobiliária. Então, isso daqui a gente vai poder comparar também com títulos de renda fixa, por exemplo, o Tesouro Direto. Então, vamos agora para os números do Tesouro Direto, tá? Porque isso é importante. Eu já entro aqui no site oficial do Tesouro Direto, vou clicar aqui para a gente ver o rendimento dos títulos. Por quê? Nós temos algumas classes de títulos públicos do Tesouro Direto diferentes, né? Sendo que o principal, mais conhecido, mais básico, digamos assim, é o Tesouro Selic, né? Veja, ele remunera a taxa Selic mais 0,09, praticamente 0,1%, bem pouquinho. Esse percentual aqui a gente nem considera tanto. Mas por que isso aqui é importante? Bom, ele remunera o que remunera a taxa Selic. Se a taxa Selic estivesse 15% ao ano, é isso que um investidor do Tesouro Selic vai receber, tá? Ele recebe o proporcional disso diariamente, né? Não é que ele recebe uma vez por ano. Ele recebe o proporcional desses 15% todo dia útil. Isso vai sendo acruado, né? Isso vai sendo agrupado dentro desse título, tá? Que ele só vai pegar no vencimento. Diferente dos fundos imobiliários que cai na conta todo mês, né? Um título do título público você só pega no resgate, né? No vencimento, ou se você quiser resgatar antecipadamente, você faz a venda desse título. Pois bem, esse é o título do Tesouro Selic. Se a taxa Selic cair para, sei lá, 10% ao ano, em algum momento da nossa vida, é isso que o Tesouro Selic vai pagar, tá? Então esse aqui é o grande comparativo de todos os investimentos do Brasil, porque o Tesouro Selic é o ativo mais seguro da nossa economia e ele tem liquidez diária, tá? Então é a comparação. Inclusive, se a gente pensar em fundos imobiliários, eles devem te remunerar mais do que um Tesouro Selic, sempre. Por quê? Porque um fundo imobiliário ele tem um prêmio de risco, ele tem mais risco do que o Tesouro Selic, então ele deveria remunerar mais. Daqui a pouco a gente fala sobre isso também. Mas essa é a nossa comparação. O ativo mais seguro é a comparação. Bom, aqui no site do Tesouro Direto a gente tem esse investimento aqui que ele é atrelado à taxa Selic. Uma característica parecida é o pré-fixado. Por quê? Ele não segue a taxa Selic, mas ele segue um valor já fixo na hora que a gente compra. Então, por exemplo, se você quiser comprar hoje, você vai ser remunerado em 13,9% ao ano, todos os anos até 2032, que é o vencimento desse título como exemplo, tá? Então, veja, já não está aqui 15%, tá? É a precificação do mercado falando que a taxa Selic vai cair, porque senão esse título pré-fixado aqui remuneraria até mais do que 15%, ok? Outro título que a gente tem, IPCA, tá? Por exemplo, se a gente pegar aqui o Tesouro IPCA 2039, ele está remunerando IPCA mais 7,75%, ou seja, a inflação daquele ano mais 7,75%, todos os anos até o vencimento em 2032, dia 15 de 8 de 2032. Por que isso é importante? Bom, a gente tem sim taxas altas ainda no Tesouro Direto hoje, só que eu quero trazer mais uma vez esse ponto. A gente tem uma perspectiva de queda da taxa Selic, então esses investimentos atrelados à Selic, o Tesouro Selic, o Tesouro Pré-fixado, vão começar a remunerar menos, por isso você precisa aprender outros investimentos. Não quer dizer que está ruim, né? Continua sendo importante na sua diversificação dos investimentos. Agora, a gente precisa começar a olhar para o fundo imobiliário. Por quê? Um fundo imobiliário bom vai sempre remunerar a mais do que um título público o Tesouro Direto paga. Então veja, você quer ver um exemplo só? Eu vou colocar aqui na tela para você. Ó. Mais uma vez, vamos pegar o Tesouro Selic. O Tesouro Selic ele vai render a Selic mais 0,09, certo? Eu vou entrar aqui para a gente ver um ranking dos maiores FIIs do Brasil de papel. Por que de papel? Porque, como eu falei, agora há pouco eu expliquei, são títulos de renda fixa. E aí sim eles são comparáveis ao tesouro, ao título público do Tesouro. Né? Um fundo de tijolo, ele é um ativo real, né? Ele é um prédio, ele é um galpão. Enfim, não dá para você fazer essa comparação simplista com o título do Tesouro. Tá? São ativos bem diferentes, até com características diferentes. Né? Pois bem, voltando aqui para a tela, olhando o ranking dos maiores FIIs de papel do Brasil,
A gente pega o KNCR e o KNIP. Por quê? Bom, o KNCR ele tem a maioria dos seus contratos atrelados à taxa Selic. E isso a gente consegue ver aqui se a gente abrir o último relatório gerencial. Veja, aqui a gente já consegue ver que a remuneração média dele é CDI mais 2,08. O CDI ele acompanha muito de próximo que a taxa Selic. Então o que a gente consegue chegar à conclusão aqui? Que o prêmio de risco de investir nesse fundo imobiliário, como exemplo, ele é 2% acima do que a remuneração de um título do Tesouro Selic, tá? O Tesouro Selic, então, vai remunerar, sei lá, 15% ao ano. Na teoria, esse fundo aqui teria que remunerar 17%, tá? Isso qual seria o problema desse caso do fundo imobiliário? Como eu falei, ele tem um prêmio de risco. O problema é ele não entregar esse resultado que ele promete. Se tiver algum calote, se tiver algum problema dentro de um contrato ali dentro, se tiver a própria flutuação do mercado, tá? Então, essa é a questão. Tá? Por isso que eu digo, fundos bons, fundos tranquilos, fundos seguros, não me dão essa dor de cabeça, né? Então, esse é o ponto. Sempre será um pouco mais arriscado investir em FII do que no Tesouro Direto. Outro exemplo, se a gente for para a parte de inflação, esse outro fundo imobiliário, que é o KNIP11, ele remunera IPCA mais 10, né, na média nesse momento. Lembra que eu te mostrei que o Tesouro IPCA está remunerando algo em torno de IPCA mais 7? Mais uma vez, quando a gente fala de um fundo imobiliário, ele tem um prêmio de risco, ele tem que remunerar a mais do que um título público do Tesouro Direto. Eu espero que você tenha entendido aqui isso que eu quis dizer. Sempre é importante você ter uma parte da sua carteira no ativo mais seguro do país, que é o Tesouro Direto. Por que eu iria para um fundo imobiliário então? Para ter uma rentabilidade maior, né? E aí é óbvio que para você ter uma rentabilidade maior com o fundo imobiliário e continuar tranquilo, não ter medo de investir errado, você precisa de algum nível de acompanhamento, certo? Por isso que mais uma vez eu te convido para participar da nossa live, da nossa Masterclass sobre investimentos em FIIs, o seu próximo passo. Está na hora de você investir certo em FIIs, pode contar comigo, já estou te esperando aqui ao vivo, terça-feira, 8 horas da noite. Compartilhe com seus amigos e até lá. Um abraço!